É o mesmo exército que ela está na frente. Ela é linha de frente, mas nós somos soldados. Se ela chegar e falar assim, filho, é você que Deus quer te usar hoje. Quem é você para contender com o oleiro? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória. Oh, Espírito Santo! Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos contender com o oleiro. Muitas vezes, Senhor, eu não vou fazer, porque eu posso fazer desse jeito. Eu quero fazer de outro jeito. Ei, se você quer fazer do seu jeito, volta para as práticas antigas. Não vem para a renúncia, porque aqui é diferente. Aqui tem profeta, aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus que busca, aqui tem mulher que clama, tem pessoas que intercedem pela tua vida. E não pense você que você vai entrar Aleluia. com um sapatinho de algodão que não vai. Oh, Deus. Aleluia, sabe por quê? Porque o meu Deus, ele diz na palavra dele, eu revelo profundo e oculto. Não fica Aleluia. nada escondido. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não fica nada escondido. Oh, aleluia, Jesus. Muitas vezes estão olhando para a aparência do profeta. Cuidado. Glória a Deus. Aleluia. Cuidado. Porque muitas vezes a aparência engana. Quantas pessoas têm casado pela aparência? Quantas pessoas têm namorado pela aparência? E não tem dado certo. Verdade, Senhor. Mas aqui não. Aqui nós viemos aqui clamamos ao Senhor. Oh, glória. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. E nós viemos aqui. E o levita passou também de longe e não ajudou aquele homem. Talvez ele estava tinha louvado também. O Senhor é meu pastor e lá me faltará. Mas passou de longe também. Então nós temos que aprender para que nós venhamos receber do Senhor, receber o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós temos que passar lá em Jeremias 18, Glória a Deus. descer em Jeremias 18. Aí as pessoas falam assim, mas Deus quebra o vaso. A Bíblia diz no versículo 3 de Jeremias 18, o vaso se quebrou. O vaso se quebrou. Aleluia. O que quer dizer o vaso se quebrou? O vaso se quebrou, sabe por quê? Pela atitude, pelo decorrer da caminhada. É, Senhor. Porque muitas pessoas, irmãos, quando começam na fé é uma bênção, vai toda a força, mas quando Deus começa a falar assim, bom, eu vou começar a apertar porque eu tenho um propósito na vida dele, então eu tenho que mudar naquela situação para apertar para depois usar no futuro. E a pessoa já fala, mas o Senhor, Ele está me provando. O Senhor Ele está me provando. Mas quem diz para você que é fácil servir ao Senhor? Quem diz para você que é de qualquer maneira? É do jeito dele. Aleluia, É do Jesus. jeito dele. Glória a Deus. Muitas vezes nós tentamos sair da direção do Senhor, mas Ele diz, ei, volta. Porque a palavra do Senhor também diz, eis que meterei um freio em tua boca e um anzol na tua narina e farei voltar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo esse Jesus, sabe por quê? Como eu sempre falo, eu não tenho conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus, eu fiz uma amizade com ele. Oh, glória. Sabe o que o Espírito Santo de Deus disse para mim agora? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Não estou dizendo voltar para o mundo. Voltar onde um dia você foi, frequentou. E voltar lá, liberar e pedir o perdão. Oh, Deus. Braço, Oh, aleluia, Jesus. liberar o perdão e pedir perdão. Glória a Deus. Irmão, mas hoje é tudo busca do Espírito? Sim. Porque se você não perdoar, não liberar o perdão, o Espírito Santo não faz morada. Oh, aleluia. O Espírito Santo não faz morada. Muitas vezes nós falamos até mal do profeta. Aleluia. Oh, Deus. Muitas vezes criticamos o profeta. Aleluia. O profeta não está ouvindo. Mas tem aquele que cuida dele. Eita, Jesus. Tem aquele que zela por ele. Meu Deus. Tem aquele
guarda nele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando você menos espera, Deus vai falar para o profeta: filho, filha minha, vai lá e diz para aquela pessoa: faz isso, isso, porque eu preciso usá-la, mas para isso tem que ter uma renúncia. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje está diferente aqui, irmãos. Glória a Deus. Hoje está diferente. Aleluia, Jesus. Eu saí da minha casa e falei: Senhor, tem 3 noites que eu não vou. Falei: Senhor, o que o Senhor quer hoje naquele lugar? O Senhor disse para mim, igual disse para Jeremias: somente abre a tua boca. Glória a Deus. O que veio falar? Oh, aleluia, Jesus. Sabe o que Deus disse para mim também? Tem pessoas, aleluia, dentro da casa do Senhor, que precisa de um renovo. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Precisa de um renovo. Glória a Deus. Porque se continuar do jeito que está, não vai emendar a caminhada. Porque a pastora Maria sempre diz: busca o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo, ele é um passaporte para você chegar no céu. Oh, aleluia, Jesus. E quando você busca o batismo com o Espírito Santo, você pode ter certeza que Deus, ele vai aproximar cada dia mais e mais. Aleluia, Jesus. Ele vai te alertar no momento que você for fazer algo. O Espírito Santo vai dizer: ei, não faça isso, meu filho. Eu morri na cruz por você. Eu dei minha vida por você. Não vale a pena. Não vale a pena, porque a palavra do Senhor diz: sabe o quê? Não dai pérolas aos porcos. Aleluia. Não dá pérolas aos porcos. Aleluia, Jesus. Talvez Deus tenha te usado tremendamente. Talvez até que você profetizou aconteceu. Não quer dizer que não foi Deus que usou, foi Deus que usou. Mas com o tempo vai passando, muitas vezes sobe o eu. O eu sobe. O eu começa a subir e o Espírito Santo começa a se afastar. O Espírito Santo começa a se afastar. Eu costumo dizer: eu quero ser o menor da casa. Eu Aleluia. quero ser o menor da casa. Glória a Deus. Quero ser o menor da casa. Quando a pastora Maria me diz para trazer a palavra: irmãos, eu retruco muito. Não, manda outro. Mas o Senhor, ele tem cobrado de mim. Ele tem cobrado. Porque o Senhor, ele usa cada um de uma forma que ele quer. Deus, ele tem visitado aqui famílias. Deus, ele tem visitado cada um. Talvez você fale: eu não estou vendo o resultado. Está sim. Porque quando você vem falar ao Senhor, automaticamente o Senhor visita os teus. Glória a Deus. E hoje não é diferente. Aleluia. Hoje você vem nesse lugar para vir em culto com o Senhor. Aleluia. E Ele está disposto a dizer para você nesta noite: filho, não temas, filha, não temas, porque eu te sustento. Eu seguro a bênção. Eu não vou deixar você desistir. Até que eu te sustentei. Você pode ter certeza que tudo que eu prometi na tua vida vou cumprir. Mas tem um detalhe, filho e filha minha: não desista de um chamado. Reconhecendo daquilo que você vê que está te afastando dos caminhos do Senhor. Não deixe o dom do Senhor que Ele te emprestou Aleluia. ser jogado fora. Glória a Deus. Não deixe. Não deixe. Ai, como é confiar. Porque nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer renovar, Ele quer trabalhar, porque Ele precisa de coração sincero, Ele precisa de coração daquele que está disposto a obedecer. Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Oh, Santo. aleluia, Senhor. A palavra do Senhor diz que a obediência ela cancela a maldição. E cancela. Ela cancela a maldição. Deus trabalha em detalhes. E nós vemos aqui que esse samaritano, ele pegou esse homem e levou para uma estalagem. E ali ele pagou uma parte adiantada. E falou assim: pode cuidar dele. Se caso quando eu voltar precisar de mais dinheiro, eu pago. Deus, ele deu a vida dele para que hoje nós estamos aqui. Senão não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje para fazer menção do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes, eu sei que não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes até
nós que estamos no caminho do Senhor, já olhamos para o céu e falamos: Senhor, até quando? Até quando eu vou continuar nessa luta? Essa luta não vai acabar, mas sabe o que acontece? O Senhor nos dá luta após luta, sabe por quê? Porque se eu deixar nós só na bonança, nós afastamos dele. A gente não vai ter motivo para buscar. Nós não vamos ter motivos para ir à casa do Senhor. Por isso que você vê muitas pessoas vêm para a casa do Senhor. O Senhor já tem planos e projetos de abençoar aquela pessoa. A pessoa pega uma bênção, já joga Jesus de lado. Que futuro eu tenho? Se Ele é o dono da bênção. Aleluia. Nós temos que buscar o dono da bênção. Amém. Ele é o dono da bênção. Se nós buscarmos ao Senhor Jesus, você pode ter certeza, maravilhas e prodígios acontecerão. Eu fico muito feliz, porque aqui eu chamo esse lugar de igreja do milagre. Glória a É Deus. igreja do milagre. Oh, aleluia. Porque cada um, se você dá o microfone na mão, quanto uma bênção, cada um tem uma bênção para cada. Aleluia, Jesus. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. De onde o Senhor me tirou, eu sempre falo: homem nenhum me tiraria. E hoje eu estou aqui para fazer menção do nome do Senhor e dizer para vocês: não desista. Não desista, porque Deus Ele tem o melhor para mim e para você. Glória a Deus. Ele tem o melhor para mim e para você. Então, nesta noite, vamos aproveitar o tempo que nós temos e vamos adorar o Senhor. Aleluia. Como se fosse o último dia. Como se fosse o último culto. Glória a Deus. Aleluia, Se Jesus. você Glória a soubesse Deus. a alegria que está no meu coração. Eu esperei muito tempo para dizer isso, mas hoje eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu e a minha casa serviremos. Glória a Deus. Está aí o meu filho que se batizou, a minha filha. E domingo agora a minha filha se batizou, a luz. Glória a Deus. Aleluia. Então, você acha que o inimigo ele está feliz? Não está feliz. Porque ele sabe que ele perdeu. E o foco dele agora é derrubar a liderança. Quando ele foca em derrubar a liderança, nós estamos aqui como comuna. Nós temos que interceder, porque muitos escândalos virão. Muitos escândalos virão. E nós vamos presenciar. Mas aqui não vai ter escândalo. Glória a Aqui Deus. vai ter milagre. Oh, glória. Aqui vai ter Aleluia, milagre. Porque aqui tem Eu creio, vasos Senhor. cheios do Espírito Santo. Aleluia, Aqui Jesus. tem Eu creio, vasos Senhor. e varoas que buscam o Senhor. Aleluia, Jesus. Porque quando é convocado no culto de oração de segunda-feira, está aqui orando. A Aleluia. oração é a base de tudo. Glória a Deus. A oração é a base de tudo. Aleluia, Senhor. A pessoa pergunta: mas como você consegue ficar na igreja tanto tempo? Mas eu não estou aqui para ter tempo de casa, não. Eu estou aqui porque eu tenho que, o meu passaporte está carimbado. Aqui é só de passagem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que preparar aqui para morar na glória. Amém. Porque quando o Senhor vier e falar assim: filho, aí você fala: eis vem aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ter certeza Glória que o teu a nome Deus. está escrito no livro da vida. Mas para isso, vamos reconhecer Deus na vida do irmão do lado. Vamos ver Deus na vida do irmão. Aleluia. Quando a irmã estiver louvando, Deus está usando ela. Oh, Presta glória. atenção no que Deus está falando. Porque Deus ele fala, em todo momento, Ele fala. E muitas vezes nós estamos apercebendo. Muitas vezes quando a pastora Maria traz uma palavra aqui, que gostoso, irmãos, é a palavra de correção. Porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige aquele que Ele ama. A palavra vem e vem de encontro. E nós falamos: Jesus, Tu és fiel. Porque em muitos lugares está só passando a mão. Só passando a mão na cabeça. Aqui não. Aqui tem palavra do Senhor. Quando a pastora faz uma palavra, vem direto do céu. Vem Amém. direto do céu. Eu até falo para ela, falo assim: quem sou eu para trazer uma palavra, sendo que você é um canal de bênção do Senhor. Mas ela é uma pessoa tão humilde, irmãos. Quem não conhece, até julga. Mas eu conheço. Eu acho lindo, sabe por quê? Porque eu conheço ela quando ela não conhecia Jesus. E hoje
quando ela conheceu a Jesus. Eu faço parte desse milagre. Aleluia. Eu faço parte dessa história. Verdade, E não aceito pessoas chegar e falar algo que não seja a verdade. Em vez de você criticar, ore por ela, porque ela ora por você. As bênçãos do Senhor estão chegando até você, é através das orações dela. Ela tem clamado ao Senhor, ela tem pedido ao Senhor pela tua vida, e ela é um milagre. Ela é um milagre. Aleluia. Ela é um milagre. Porque eu creio. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Se qualquer um de nós passar o que ela passou, nós não aguentaria. Tem um testemunho do meu vizinho, ele diz que uma amiga dele recebeu a notícia 8 horas da manhã, o mesmo diagnóstico dela. A moça teve a notícia de manhã, 8 da manhã, foi 5 da tarde, ela já entrou em pânico e não conseguiu e faleceu. Ela deixou entrar na mente dela. Sabe por quê? Ela não tinha Cristo. Por isso que a importância de nós termos ao Senhor Jesus. A nossa falha, a nossa fraqueza, a nossa pouca fé. Mas nunca esquecer que Ele é o dono da nossa vida. Aleluia. Ele é o dono do nosso Glória a fogo de Deus. vida. E Aleluia. nessa noite, se você crê, não em mim, mas em Jesus, Aleluia. nas palavras do Senhor, Aleluia, Pai. Ele vai renovar você. Ele vai dar uma direção diferente para você a partir de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai colocar na tua boca um novo cântico. O Senhor diz nessa noite que Ele quer renovar. Aleluia. E para que Ele venha renovar eu e você, nós temos que estar com o coração aberto. Porque hoje é culto de busca do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo venha habitar na nossa vida, nós temos que abrir a boca e falar: meu amigo Espírito Santo, tu tem liberdade nessa noite. Pode vir, Espírito Santo. Meu coração está aberto para te receber. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele quer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus quer mudar a história. Deus quer mudar a história. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é verdadeira. Aleluia. Meu Deus! Só se mantenha firme, porque o melhor de Deus está por vir.